se a gente ia fazer um acompanhamento, se a gente ia extrair e colocar implantes nos 4 incisivos. Então, uma decisão muito difícil de ser tomada, né? E o que foi feito num caso como esse? A gente fez o quê? Esses 2 laterais foram removidos, foram instalados 2 implantes e utilizando o dente do paciente como prótese definitiva, né? Esse caso foi feito em 2013, 7 anos atrás. E isso é o que a gente consegue hoje com a implantodontia. Eu nunca imaginei que isso fosse ser possível. Quando eu comecei com essa integração, lá por volta, quando eu tive o contato com ossa integração em 1989, e aí depois, a partir daí, fazendo os cursos, fazendo credenciamento, fazendo o curso modulado lá com Francisco Mônico Laércio, né? Então, por quê? Porque os implantes foram desenvolvidos para ser usados como ancoragem para o nosso paciente. A gente poder fazer o quê? Uma prótese fixa em cima de uma estrutura. E aí você chegar num nível desse hoje, de substituir a raiz do seu dente. Então você extrai o dente que está comprometido, corta a raiz fora, instala um implante substituindo aquela raiz e aquela coroa que fazia parte daquele dente, você devolve ela sobre o implante. Tá? Então, o que a gente deseja com a implantodontia é a gente ter esse tipo de solução, né? O que a gente deseja com a implantodontia é devolver a capacidade mastigatória para o paciente, no caso de protocolo inferior, protocolo superior, né? Reintegrar socialmente esse paciente, porque a satisfação que a gente sente quando você finaliza um tratamento, né, principalmente com implantes, você reabilita o seu paciente. Se é um caso unitário como esse, reabilitar ele esteticamente, porque uma menina nova como essa, muitas vezes se você não consegue um resultado estético, né, ela vai ser o quê? Ela vai ficar frustrada pelo resto da vida, tá bom? Então é isso que a gente deseja, né? O que eu quero então? Listei alguns pontos aqui, que é o que a maioria deseja, né? Quando eu saio falar nas minhas aulas, eu sempre faço um bate-papo com o pessoal, né? E esse bate-papo é interessante porque assim, você descobre, né? Você vai conversando e vai descobrindo nas pessoas o que é que elas querem, o que elas buscam, né? E eu cheguei nesses 6 itens, né? Esses são os 6 itens principais que os profissionais me relatam, né? Então, o que é que deseja com a implantodontia? Olha, ter segurança, né? Segurança. E o que me dá segurança num processo, num procedimento? Tomografia Cone-Beam, né? Lá no início da técnica de cirurgia guiada, a gente não tinha disponibilidade de tomografia Cone-Beam, eram os tomógrafos helicoidais, os tomógrafos médicos, que o paciente tinha que entrar dentro do tomógrafo. Quer dizer, a quantidade de radiação é muito grande, o preço investido também era muito alto, né? Então a gente, hoje, temos o quê? Os tomógrafos Cone-Beam, né? Específicos para odontologia, tá certo? Então muito melhor. Segurança, o que me dá? A tomografia, porque com a tomografia eu consigo fazer o quê? Uma avaliação da onde eu vou estar trabalhando, né? Estruturas anatômicas, de quantidade óssea, em altura, em espessura, qual a qualidade desse osso, né? Eu sempre falo que a tomografia ela nos dá tantas informações e a gente muitas vezes não está preparado, né? Você não consegue fazer a leitura de uma tomografia. Primeiro porque o centro de radiologia te manda algumas imagens estáticas, que é aquilo que você utiliza para fazer o seu diagnóstico. Eu sempre peço para o centro de radiologia me mandar o quê? Um CD. Porque com esse CD eu manipulo ele, né? Eu faço as manipulações, as medidas todas, eu tenho condições de ver altura, espessura, qualidade óssea, qual a margem de segurança que eu vou ter, qual é a inclinação que eu preciso dar nesses implantes para que eu tenha o quê? Resultado protético. Então são muitas informações. Eu aqui, nos meus casos, 95% utilizo com cirurgia guiada, salvo raríssimas exceções. Porque a cirurgia guiada a gente usa para casos totais, parciais, unitários, extração e colocação, e em casos de reconstrução. Até casos de reconstrução a gente utiliza, né? E no início, a técnica que era só flapless, ou era só sem retalho, hoje ela é utilizada com retalho também. Então aquilo que as pessoas falam, né, aquele marketing lá do passado,
olha, a cirurgia sem corte, sem dor, sem sangramento, isso é conversa, né? Não é isso que importa. O que importa é o quê? A segurança que a técnica nos dá, é a precisão, é a previsibilidade de você entregar um tratamento que você previu antes de executar e está entregando aquilo lá. Tá certo? Então isso é que é importante. Diagnóstico e mais planejamento correto, porque muitas vezes, se você não utiliza a técnica convencional, alguns pontos aqui do planejamento você pula, né? Você não faz o planejamento reverso. Eu vou instalar os implantes e depois eu faço um inserimento. Casos totais, ou casos parciais, ou casos unitários. Então, o planejamento reverso, o planejamento antes de você se decidir quantos implantes, qual a macrogeometria do implante, qual é a característica de superfície desse implante que você vai utilizar, né? Então, tudo isso é o quê? É o planejamento correto, diagnóstico e planejamento. Você só pode planejar depois que você diagnosticar, tá certo? Então, primeiro o diagnóstico, depois o planejamento. E a técnica de cirurgia guiada, ela não te permite passar em cima disso, tá certo? Previsibilidade é você conseguir prever o seu resultado antes de você executar, né? Principalmente o quê? Através do posicionamento tridimensional do seu implante. Conforto e satisfação do seu paciente. Quando eu falo conforto e satisfação, muitas vezes as pessoas acreditam que conforto e satisfação está relacionado ao que o paciente não ter dor. Mas eu falo sempre assim, imagina se você, na técnica convencional, demora 1 hora para o procedimento, né? Então você expôs tecido ósseo e você vai instalar os seus implantes em 1 hora. Numa técnica de cirurgia guiada, se você diminui para 30 minutos, então o que acontece? Quantidade de anestesia é menor. O conforto do seu paciente é maior, porque se você já ficou numa cadeira como a nossa, é totalmente desconfortável. Eu não falo de conforto. É desconfortável porque você está se entregando à mão de profissional para um procedimento que você não sabe. Então você não vê a hora desse procedimento terminar. O profissional falar assim, olha, terminou. Então aqui eu sempre falo, eu sempre comento, né, com os meus alunos o quê? Sempre conversando com o seu paciente. Olha, está tudo bem aqui, está ótimo, está tudo certo, está tranquilo, olha, a cirurgia foi muito boa. Então você está falando para o seu paciente, porque muitas vezes você imagina, faz um retalho, entra com uma broca que trepida na boca do seu paciente, né? Ele não imagina o que está acontecendo, então sempre o quê? Essa conversa ela é sempre importante, tá certo? Com o seu paciente. Menor tempo cirúrgico e menos estresse, né? Então, quanto menos tempo cirúrgico, menos estresse. Para mim como profissional, como para o meu paciente. Consequentemente, ele vai ter um pós-operatório muito melhor, né? Até essa semana teve uma situação interessante. Eu recebi uma paciente, eu fiz cirurgia guiada nela, na região do dente 36. Né? E ela tinha feito implantes na região anterior, há mais ou menos 10, 15 anos atrás, com outro profissional, e ela estava traumatizada. Não, mas eu não quero fazer, a cirurgia vai ter dor, vai demorar, eu não consigo. Aí, então você vai, no processo todo de passar a informação para o seu paciente, mostrar para o seu paciente qual é a técnica que você vai utilizar. Quais são os benefícios que essa técnica nos traz, né, para nós e para ele como paciente. E aí a gente realizou a cirurgia rapidamente, foi uma cirurgia flapless, foi rápido, foi seguro, né, foi tranquilo. E aí, depois, né, uma semana depois que eu fiz o controle dessa paciente, ela voltou. E se você vê o depoimento que ela me deu, né, o que ela relatou, ela falou, nossa, eu não imaginava, isso foi surpreendente para mim, né? Eu imaginava chegar aqui, doutor, e sofrer, e ter que ficar com a boca aberta há muito tempo, né? E de ter inchaço, de ter dor. Então existem alguns fatores, né, que a gente tem que minimizar para o nosso paciente, né? Estresse é terrível, gente, né? Estresse para nós como profissional, mas também para o nosso paciente. Isso é terrível, né? Então, o menor tempo cirúrgico e menos estresse é relacionado a isso, tanto a mim como profissional, como ao meu paciente, né? Então, é menos tempo cirúrgico e menos estresse. E rentabilidade para o cirurgião dentista. Então, se você faz um procedimento no menor tempo, você tem uma maior rentabilidade. Por quê?
nós temos o quê? O nosso custo é o quê? São horas clínicas, né? O nosso custo fixo e variável é dividido pelo número de horas que nós trabalhamos. Então, cada um tem um custo, né, de hora. Eu tenho um custo de hora, você aí que está me assistindo tem um outro custo. E você precisa o quê? Primeiro achar esse custo, né? Porque senão você faz uma conta burra. Ah, mas eu vou usar cirurgia guiada, eu vou gastar com guia e vou estar ganhando menos. Mas se você tem um custo do guia para o seu paciente e você faz um processo, um procedimento em menor tempo, você tem o quê? Você tem maior rentabilidade, né? Você pode usar 2 procedimentos nesse mesmo tempo. Ou você pode usar para você se cuidar, ou você pode usar para ficar com a sua família. Mas a rentabilidade vai ser maior. Então, se você executa a técnica, volta a dizer, olha, com mais segurança, previsibilidade e no menor tempo, por que não usar? Por isso que eu falo, é por isso que eu uso. Por que eu uso cirurgia guiada? Hã? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então a gente quer ter o quê? Num caso como esse aqui, ó, essa pessoa, essa paciente perdeu esse incisivo central, né, chegou com uma fratura. Olha só. Então você restabelece, né, a ausência, a fratura do dente, diagnóstico o quê? O dente precisa ser extraído, né? Olha lá. Então, o dente vai ser extraído. Qual é a maneira que você tem, então? Olha lá, o dente vai ser extraído. Olha aí. Dente substituído com um implante, tá certo? E o dente reabilitado, o paciente reabilitado, aqui com uma prótese convencional. Não, ó. Uma prótese convencional metalocerâmica. Por quê? Num caso como esse, posicionamento tridimensional do implante numa área de extração e colocação é fundamental, né? Para que você tenha o quê? Resultado protético imediato e longevidade no resultado protético, né? Porque hoje a longevidade dos nossos pacientes está muito maior, né? Um paciente, ele vai sobreviver, ele vai viver pelo menos, se ele se cuidar, 80 anos. Uma paciente como essa aqui de 30 anos, ela tem o quê? Pelo menos mais 50 anos de vida. 50 anos de vida, esse implante precisa estar aí, funcionar bem, né? Então, se você não tem um bom posicionamento tridimensional, um correto tridimensionamento desse implante, o que vai acontecer? Você vai ter uma menor longevidade, né? Os seus resultados não vão ser tão adequados, tá certo? E você vai ter o quê? Você vai ter problemas. Eu mostrei a vocês dessa paciente que teve, então, o quê? A reabsorção radicular, né? Olha aí, foi instalado 2 implantes. Aqui a gente estava no início desenvolvendo a técnica para implantes cônicos, né, para cirurgia guiada, com esse resultado, olha. Né? Então, é fundamental você ter o quê? Precisão e previsibilidade. Quando você vai o quê? Indicar. Então, você diagnosticou fratura do dente, vou precisar extrair e instalar um implante. Qual é a técnica que eu tenho mais segurança? Tá? E aqui eu quero fazer uma parte para vocês. O que nós estamos vivendo na odontologia atual? Né? Tanto na área de prótese, quanto da estética, quanto na cirurgia, quanto na ortodontia. O que é que vocês têm visto? Né? A gente está vivendo justamente isso aqui, ó. A odontologia nessas áreas se transformando do analógico para o digital, né? Então você está fazendo o quê? Você está transferindo a situação clínica do nosso paciente, né, que antigamente era analógica somente, e hoje você tem a possibilidade do digital. Então nunca nós estivemos tão dentro, vamos dizer assim, do digital. Eu falo tanto em prótese. Prótese por quê? Os seus casos, né? Prótese CAD/CAM, né? A gente tem fresadoras, impressoras, desenhos todos feitos no ambiente digital.
enceramento diagnóstico feito no ambiente digital, né? Montagem de articulador para as nossas próteses. Em casos de estética, né? Nós temos a odontologia guiada já, que você faz a tomografia, escaneamento e recebe um guia com a quantidade de desgaste e já com os laminados prontos para fazer a cimentação. Olha só, né, o que a gente está falando, a nível de precisão. Nós temos na estética também, que está sendo desenvolvido, alguns guias para restaurações diretas. Né? Daqui a pouco vocês vão estar vendo mais sobre isso aí, vai estar chegando. Em cirurgia, né? Em cirurgia ortognática. Os bucomaxilos têm usado muito. Em ortodontia, os alinhadores ortodônticos, em que você consegue um resultado estético muito superior. Você encurta o tempo de tratamento. Você tem muito mais previsibilidade, mais segurança, né, em ortodontia. E aí, a gente vai o quê? Para a implantodontia, você está insistindo em usar a técnica convencional. Não tem problema nenhum se você está satisfeito, né? Se você se sente seguro, se você tem previsibilidade, se você está tendo resultado protético, se o seu paciente está satisfeito, está tudo bem, né? Por enquanto, só que aí você, né, aquela história do mar azul, você compete num mercado com 95% e na outra com 5%. Né? Mais segurança, mais precisão, mais previsibilidade. Né? Todas essas especialidades estão usando a periodontia, né? A cirurgia, tanto o bucomaxilo quanto a periodontia, os perioguides, os guias para fazer o quê? Cirurgias estéticas. Né? Ou mesmo que não sejam cirurgias estéticas, mas que nos orienta, porque nos dão parâmetros melhores. Quando te dá parâmetros melhores, você faz o quê? O teu tempo cirúrgico diminui muito. Tempo cirúrgico diminuindo, você tem um resultado melhor, menos estresse, um pós-operatório mais confortável para o seu paciente e um resultado mais previsível. Porque você está guiando alguns processos dentro do teu procedimento cirúrgico. Não é? E é isso que a gente faz com cirurgia guiada. A gente consegue guiar esses processos, esses passos, né? Vamos dizer, ponto de ataque, a primeira perfuração, inclinação, né? Inclinação desses implantes, posicionamento tridimensional, resultado protético, em casos de necessidade de reconstrução e espessura. Né? Então tem muita coisa. Não tem sentido você não utilizar a cirurgia guiada. E aí muitas vezes a gente fala assim, mas poxa vida, vai ser difícil de eu começar a usar a cirurgia guiada. A cirurgia não é precisa. Gente, hoje está mais do que já temos comprovação científica de precisão, de segurança, né? De resultado protético. Então, não tem sentido não utilizar, tá certo? Planejamento virtual de cirurgia guiada, precisão e previsibilidade. Então vamos imaginar aqui, cirurgia guiada, o que é que eu preciso de cirurgia guiada? Então eu vou ter que transferir a imagem real, né, da boca do meu paciente, da estrutura óssea do meu paciente, da posição clínica do meu paciente para um ambiente de um software. Né? Como é que nós fazemos isso? Então, a imagem óssea do nosso paciente através de uma tomografia. Né? Esses DICOMs da tomografia vão ser o quê? Importados para dentro desse software. Tá certo? Num caso total, você faz a tomografia do guia tomográfico em posição na boca do paciente e uma tomografia somente do guia tomográfico. Casos totais. Você joga isso para dentro de um software e aquela posição óssea do seu paciente que está dentro da tomografia e a posição, vamos dizer assim, clínica da prótese desejada vão ser o quê? Fundidas e você vai posicionar num software, né, as inclinações de onde você tem osso com a melhor emergência protética, né, num caso total. E você me dizer que isso não vai te ajudar?
Eu não vou nem te responder. É uma questão só de você avaliar, né? Uma outra coisa, Edilson, mas eu gosto de fazer os meus planejamentos, eu que quero fazer o meu planejamento. Gente, o que difere? Fala para mim. Então, num caso total, você com uma tomografia, você vai expor o teu tecido ósseo, e aí você vai pegar o seu guia multifuncional e vai fazer os pontos de ataque, né? E aí você muitas vezes vai com a broca de 2 ou a broca lança e vai o quê? De acordo com esse guia multifuncional. Muitas vezes esse guia multifuncional não está bem adaptado, você erra um pouco na inclinação, ou o seu paciente mexe um pouquinho, essa inclinação já ficou fora, já comprometendo totalmente o seu resultado protético final. Tá certo? Beleza. E na cirurgia guiada, você vai fazer então esse planejamento no ambiente de um software. Tá certo? Quem faz esse planejamento? Se você quiser, você pode fazer, você mesmo adquire um software e você faz esse posicionamento. Faz todo o trabalho que a central de planejamento pode executar para você. Ou você faz o quê? Você encaminha o DICOM, né? Todas as informações para uma central de planejamento. Essa central de planejamento faz todo o planejamento e vai te encaminhar ou vai devolver esse planejamento para que você possa fazer o quê? Somente a aprovação. Muito melhor. Eu no início, lá em 2005, eu fazia os meus planejamentos. Eu te recomendo hoje fazer os seus planejamentos? Não. Por quê? Porque para você fazer planejamento, você vai demandar o quê? Hora clínica, né? Você tem o quê? A curva do aprendizado dentro do software, tá certo? Então, dentro do software você tem toda a curva de aprendizado. Você vai demandar o quê? Hora clínica para fazer um planejamento. Se você tem uma central de planejamento, que você pode escolher várias dentro do Brasil e fora do Brasil, ela vai executar para você todo esse processo. E você vai fazer o quê? Uma videoconferência, uma ligação com essa central, para avaliar se você quer melhorar ou não esse posicionamento. Porque senão você aprova e você faz o quê? Você vai receber o seu guia. Tá? Então, o que eu recomendo hoje para fazer o planejamento? Em vez de você fazer o seu planejamento, você encaminhar para uma central. É muito melhor. Mas eu vou pagar por isso? Você vai pagar por isso e, na realidade, você vai passar esse custo para o seu paciente. Tá joia? Então, a minha recomendação é essa. Tá? Então, nós temos precisão. A técnica, olha, esse é o esse é o segundo artigo publicado, 1998, né? Falando sobre cirurgia guiada. Porque quando a gente vai começar a usar a cirurgia guiada, a primeira dúvida que a gente tem é se essa técnica é uma técnica precisa ou não, né? E isso era uma dúvida que eu tinha lá atrás também, quando eu comecei. A minha principal dúvida era se era uma técnica segura, se era uma técnica precisa. Que eu pudesse o quê? Empregar no meu paciente, porque senão, em vez de eu ter mais segurança, eu vou introduzir um processo que eu posso ter o quê? Mais problema. Então não dá certo, tá? Esse é o primeiro artigo de 1998, publicado por Chris Verstraeken, juntamente com outros autores, mostrando então a reformatação de imagens tomográficas e de guias tomográficos para o planejamento. Né? Então, olha, 1998. O primeiro foi de 96, tá? Mas esse aqui é um artigo mais detalhado sobre isso aqui. Nós estamos em 2020, né? Então são 22 anos. Então, cirurgia guiada é uma técnica nova, é uma técnica que não tem precisão, não tem sentido mais você pensar sobre isso aí, tá? Esse é o artigo que fez o quê? A validação da técnica, você fez a validação, o professor Steenberg fez essa validação utilizando cadáveres, né? Esse é um artigo, olha, de 2002, tá certo? A cirurgia guiada foi publicada, ela foi trazida para nós em 2005, né? Então foi feita todo um processo de validação, né? Então toda essa curva de aprendizado, olha, é um outro artigo, né? Mostrando, olha, a interação com a construção de próteses, com a imagem do planejamento e na colocação de implantes, né? Esse é um artigo, olha, de 2004, tá certo? Então existem vários trabalhos científicos mostrando o uso e a evolução técnica. Agora, o que é importante vocês saberem?
Sempre dentro de uma nova técnica, quando você vai estabelecer, você tem um ciclo evolutivo, né? Você vai melhorar muito. Só que para você melhorar, primeiro vai ficar pior. Por quê? Porque você está acostumado a um tipo de protocolo para instalação de implantes que é o protocolo convencional. Quando você vai mudar, vai ter mudanças, e sempre que você faz mudanças, você sai da tua zona de conforto. Isso vai te gerar o quê? Desconforto, você vai ter problemas inicialmente. É onde a maioria das pessoas desistem da cirurgia guiada, tá certo? Então, por isso que é importante você insistir, tá certo? Para que você estabeleça o protocolo correto, sem nenhum tipo de problema com o início da técnica. Então, nós temos vários artigos mostrando a comprovação científica da técnica, né? Então, não tem mais sentido, né? Vocês viram que o primeiro artigo de 96, eu coloquei um de 98, mas tem vários artigos mostrando toda a validação da técnica, né? Eu sempre falo que é muito importante a gente ter a validação da técnica, porque assim, tudo que a gente vai empregar na nossa clínica com os nossos pacientes é super importante você ter comprovação científica. Você não pode empregar o achismo, né? Ah, eu acho, ah, eu penso, não pode ser isso. A gente tem que ter o quê? Sempre tem que ter comprovação científica. Então, tendo comprovação científica. O importante é a gente sempre o quê? Sempre que a gente for utilizar uma técnica, a gente saber bem das indicações, né? Quais são as indicações, então, que a gente tem para aquela técnica? E lembrando, todas as técnicas que a gente vai utilizar, nenhuma técnica é para todos os casos, né? Apesar que hoje a gente consegue resolver a maioria dos casos com cirurgia guiada. Diferentemente do início da técnica lá atrás, 2005, né? Então, eu sempre gosto de fazer essa parte, porque muitas das pessoas ainda estão presas à indicação lá do passado, né? Então, a indicação de cirurgia guiada hoje é diferente da indicação inicial da técnica lá em 2005, tá? Então, ela é indicada para casos totais, parciais e unitários. Então, paciente portador de prótese total, paciente portador de prótese fixa ou de uma prótese removível e pacientes com perdas unitárias. Então, em todos os casos, ela está indicada, né? Em todos os casos, assim, de todos os pacientes. Vai depender, lógico, de caso a caso a indicação e principalmente aonde você estiver na curva de aprendizado. Se você hoje a gente consegue realizar casos avançados de cirurgia guiada, né? De casos de reconstrução. Casos hoje que a gente faz o quê? O paciente necessita de reconstrução, a gente faz a fresagem de um bloco de material, né? De um bloco não autógeno, é lógico, né? Mas um bloco de biomaterial, e a gente instala esse biomaterial associado à instalação dos implantes guiados. Então hoje a gente consegue resolver até esses casos com cirurgia guiada. É lógico que no início da sua curva você não vai se propor a fazer esse tipo de caso, né? Por quê? Porque você precisa ter uma evolução, né, dentro da técnica toda, para que você descubra o passo a passo, o protocolo de execução, para que você possa o quê? Minimizar as possibilidades de problema. Então, cirurgia guiada, indicação para casos totais, parciais e unitários. Indicação número 2, pacientes com boa quantidade óssea. Isso era a indicação do início. Então, a técnica de cirurgia guiada ela foi desenvolvida inicialmente para casos totais, tá certo? Então, casos totais onde o paciente tinha uma boa quantidade óssea. Por quê? Os trabalhos iniciais mostraram que tinha um desvio, porque esse guia cirúrgico se assentava sobre fibromucosa. Então, existia uma sequência de fatores, ou vários fatores que iriam interferir nesse assentamento no guia, que estava diretamente relacionado ao quê? Ao posicionamento dos implantes e à precisão da técnica, né? E ao desvio angular que a técnica ia apresentar. Por isso, essa indicação, pacientes com boa quantidade óssea. No início, a gente recomendava, então, que o paciente tivesse pelo menos 10 milímetros de altura por 6 a 8 milímetros de espessura. Então, a técnica ela era reduzida pela indicação, né? E no início, ela era uma técnica somente flapless.
Era uma técnica sem retalho, tá certo? Então essa é a indicação inicial da cirurgia, que não é mais a indicação hoje. Então a indicação inicial da técnica de cirurgia guiada mudou atualmente. Muitas vezes as pessoas estão presas àquela indicação do passado. Uma outra coisa que é importante, pacientes com abertura bucal maior que 40 milímetros. Eu até coloquei um asterístico, olha, um asterístico vermelho aqui nessa técnica, aqui ó, né? Por quê? Para que no início poucas empresas tinham kits de cirurgia guiada, tá? E os instrumentos para a maioria das empresas, eles são maiores que os convencionais. Para compensar o que? A espessura do guia, das anilhas e dos guias de perfuração. Então as brocas, dependendo do sistema, ainda hoje são o quê? São de 8, 9 a 10 milímetros maior do que os instrumentos convencionais para compensar. Apesar que hoje já existem companhias, já existem empresas que o tamanho da fresa é basicamente o mesmo, tá certo? Então existem já companhias que fazem isso. Então essa indicação, pacientes com abertura bucal maior que 40 milímetros, relacionada a isso, tá certo? E mesmo hoje ela continua igual, ela não mudou. Por quê? Porque o paciente precisa ter uma abertura de pelo menos 40 para que a gente possa introduzir esses instrumentos do kit de cirurgia guiada, com tranquilidade, com facilidade e, vamos dizer assim, e sem interferir diretamente na segurança. Muitas vezes, os pacientes, mesmo tendo abertura bucal, durante o procedimento ele tende a fechar um pouco, né? E quando você vai inserir o guia de perfuração na anilha e depois a broca no guia de perfuração, então você não tem o ângulo de inserção. Então o que é que você faz? Você tira o guia de perfuração, coloca a broca antes do guia de perfuração e depois leva todo o conjunto para que você possa então fazer a perfuração, tá? Outra coisa que é importante a gente falar aqui é quanto a superaquecimento de brocas, né? Existem algumas correntes filosóficas que falam que você tem um superaquecimento e outras comprovando que você não tem. Desde que você utilize brocas novas, tá certo? Brocas novas para fazer a perfuração e movimentos intermitentes que você vai e volta. Então você insere a broca e remove. Por quê? Fazendo esse movimento, o líquido refrigera a broca. Existem trabalhos científicos mostrando isso. Existem alguns kits agora em que as brocas têm algumas aberturas laterais para que essa refrigeração aconteça no corpo de toda a broca, mesmo você não fazendo a remoção e a inserção da broca, tá certo? Uma outra indicação, cirurgia flapless ou com retalho. Então, antigamente, no início da técnica, a técnica de cirurgia guiada era somente sem retalho. Era uma cirurgia flapless. E isso, no início, acabou limitando muito a indicação, porque isso gerava muita dúvida, né? Eu mesmo, nos meus casos inferiores, de protocolo inferior, eu contraindicava a cirurgia guiada. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tinha o quê? Gengiva queratinizada. Então isso fazia com que eu não indicasse a técnica de cirurgia guiada. Uma bobeira minha, por quê? Mesmo aqueles casos que tem gengiva queratinizada, com o passar do tempo, você perde isso, né? Casos principalmente que me mostraram isso, casos de extração e colocação de protocolo inferior, né, com o passar do tempo, após 4 a 5 anos, os trabalhos científicos mostram isso, e os achados clínicos também me mostraram isso, que você perde o quê? Essa gengiva queratinizada, que o paciente vai necessitar um enxerto, tá certo? Então essa também foi uma indicação inicial e que a gente se limitava, por ser somente flapless, tá certo? Hoje a cirurgia guiada é tanto flapless quanto com retalho, tá certo? Na grande maioria das vezes você... Ai, Deus, mas como é que eu vou fazer cirurgia guiada com retalho? Aí eu deixo de ter o quê? Pouco sangramento, toda aquela história que eu falo para vocês que o grande lance da cirurgia guiada é o quê? É você ter precisão, ter previsibilidade, ter segurança, ter resultado protético. Esse é o grande
lance da cirurgia guiada. E não o fato de ter retalho ou não retalho, tá certo? Porque quando você faz um retalho, então você associa a cirurgia guiada hoje à reconstrução de tecido mole, a reconstrução óssea com biomateriais. Então nós ampliamos muito a indicação da técnica, né? E vocês podem ver que muitas vezes as pessoas se prendem a essa indicação inicial. Ah, mas o meu paciente não tem muito osso, quero isso aqui, ó. Pacientes com boa quantidade. Mas os meus pacientes não têm muito osso. Paciente de ninguém tem muito osso, nem o meu, nem o seu, nem de ninguém, tá certo? Todos os pacientes têm limitação óssea, né? E hoje, principalmente, o quê? O número de casos que nos procuram na clínica é o quê? Para você refazer um trabalho que foi feito com o posicionamento errado desse implante. Então, hoje a cirurgia guiada, com retalho ou sem retalho, e nos dá o quê a cirurgia guiada? Posicionamento tridimensional do nosso implante. E o posicionamento tridimensional do nosso implante está diretamente relacionado ao quê? A longevidade do nosso implante, a resultado protético do nosso implante, tá certo? Então, quando você tem um posicionamento adequado, quando você tem um posicionamento tridimensional correto, a longevidade desses implantes é muito maior, né? E volto a dizer, hoje a longevidade dos nossos próprios pacientes ela é muito maior do que era 20 anos atrás, né? Então nós temos que o quê? Que sempre estar atento a isso, a entregar o melhor para o nosso paciente. Por isso que eu falo, se você tem a possibilidade de entregar a cirurgia guiada para o seu paciente, né, para você obter tudo isso, todos esses benefícios que eu já disse antes, que é segurança, precisão, previsibilidade, resultado protético, né, longevidade, então por que não utilizar? Então tenho até uma amiga, uma aluna que se tornou minha amiga. Ela fez um curso comigo e ela me falou, olha, Edilson, eu tenho um kit cirúrgico, eu comprei há mais de 5 anos, né? Eu comprei, mas eu nunca usei. E por que que isso acontece? Porque muitas vezes as pessoas compram o kit e não utilizam, porque elas compram o kit na emoção, a decisão na emoção. Por quê? As empresas, elas querem o quê? Vender o kit, dão um treinamento que chama-se hands-on, que é para que você possa entender o funcionamento das peças do kit. Nada de errado. Mas isso não vai te ensinar a estabelecer o protocolo de instalação da cirurgia guiada, da técnica de cirurgia guiada, dentro da sua clínica, né? Aí você volta para a sua clínica com um kit novo, aí você começa a esbarrar numa sequência de eventos que você não sabe como resolver, ou que você não sabe como executar. E você não tem muitas vezes a quem recorrer, né? Olha, como é que eu faço o preparo desse caso? Preparo de um caso total, como é que eu faço? Como é que eu faço o preparo de um caso parcial? Como é que eu peço essa tomografia, né? Como é a tomografia do caso total, do caso parcial, do caso unitário? Então isso muitas vezes traz um monte de dificuldades. E essas dificuldades acabam te levando ao quê? A empacar na técnica, a deixar de lado. E aí você volta para onde? Para onde é mais fácil, né? Então sempre muito cuidado. Eu sempre falo, cirurgia guiada, primeiro, o profissional precisa querer, né? Então você tem que entender os benefícios que a técnica nos dá, tá certo? Isso existem vários materiais, eu mesmo tenho disponibilizado muito material na internet aí, então dá para você entender, tá certo? Quais são os benefícios que a técnica vai me trazer, que vai trazer para o meu dia a dia, primeiro ponto. Segundo, como é que vai ser o estabelecimento desse protocolo? A mudança de conduta dentro da minha clínica, ou dentro do meu consultório. Primeiro, você vai ter que mudar. A sua auxiliar vai ter que mudar, né? Todo mundo tem que mudar para estabelecer um novo protocolo. Por quê? Não dá para você mesclar o protocolo de cirurgia guiada com cirurgia convencional. Você não consegue fazer meio a meio, tá? Cirurgia guiada, você precisa seguir um protocolo de preparo do paciente, né? Para obtenção dos cortes Dicon e para obtenção do STL, que é o necessário para que você consiga o quê? Transferir a posição do mundo real da boca do seu paciente para um software e executar o posicionamento desses implantes dentro do software, né?
dentro da melhor angulação, dentro da melhor inclinação, dentro do melhor posicionamento, em relação ao quê? A tua futura prótese. Né? Então você precisa querer essa mudança. Quando você quer a mudança, ela fica muito mais fácil de ser estabelecida. Fica mais fácil, não diz que ela vai ser fácil. Então toda mudança que você vai sair da tua zona de conforto, vai te gerar o quê? Vai te dar estresse, vai te dar dor. Primeiro vai ficar pior, para depois melhorar. Então, você sai da ignorância e passa para a fase de aprendizado. Né? Da ignorância, curiosidade e aprendizado. Essa fase, ela é difícil? Lógico que é. Por isso é que é importante você ter alguém do seu lado que não vai te deixar desistir. Porque é o que acontece com a maioria das pessoas. Elas compram um kit de cirurgia guiada e elas não conseguem. Só que essa frustração é mais fácil a pessoa, o profissional, falar o quê? Ah, a técnica de cirurgia guiada não funciona. É muito mais fácil. Porque falar assim, olha, ou ter humildade, olha, eu estou tendo dificuldade, eu não consigo estabelecer. Então, por isso que você tem que ter alguém do seu lado. Mostrando o caminho, mostrando todas o quê? Como você vai ultrapassar todos esses obstáculos que você vai ter no início. E aí depois que você começar a executar a técnica corretamente, ninguém te segura mais, você vai estar num outro nível de implantodontia, num outro nível de odontologia. Tá certo? Eu sempre falo isso, quando você vê esses benefícios, não dá para você desver mais. Não dá mais como você não enxergar. Então é só uma questão de tempo. Você viu os benefícios, você enxergou os benefícios, não dá mais para você fechar os olhos para isso. Né? Sempre que você for indicar para o seu paciente uma técnica e não for a cirurgia guiada, você vai falar, poxa vida, mas aqui eu poderia estar usando a cirurgia guiada. Para que eu pudesse o quê? Ter melhor resultado, para que eu possa entregar o melhor para o meu paciente. E isso te gera o quê? Frustração. Não é? Então, a partir do momento você viu as vantagens, os benefícios da técnica, não tem mais como você desver. Tá certo? Então, eu sempre falo isso. Primeiro você precisa querer. Quando você quer a técnica, quando você quer a mudança, quando você quer a evolução, você tem que saber que você precisa fazer um planejamento de execução para que você estabeleça esse novo protocolo dentro da sua clínica. É só uma questão de se planejar. É uma questão de ter tudo isso, todos esses objetivos bem definidos. Né? E aí quando você tem alguém que te ajude, que te auxilie nesse ponto, fica muito mais fácil o trajeto. Eu mesmo faço cirurgia guiada há 15 anos. Eu estabeleci um protocolo muito tranquilo dentro da clínica, mas foram necessários basicamente mais de 10 anos. Então, de estudo, de aprendizado, de execução, de erro, de correção de rota, de execução correta. Então, esse é o ciclo evolutivo que a gente tem. Não tem jeito. Eu já disse a vocês que o meu primeiro implante eu demorei 3 horas para fazer. E está tudo certo. Né? Hoje eu faço o implante em 10 minutos. Não é esse o problema para mim. O que eu quero mostrar para vocês é que no início é difícil. O início não é fácil, tá certo? Então muitas vezes é que nem lá quando você está na tua técnica convencional. Lá no início, o tanto que a gente sofreu, o tanto de estresse, o tanto de suor assim, ó, que corre nas costas. Vai trabalhar numa área restrita de tecido ósseo, né? Uma área estética, uma área de nervo, uma área de seio, tá certo? Então tudo isso gera o quê? Gera desconforto no início, né? E esse desconforto você tem que superar. E é muito mais fácil você superar quando você está acompanhado, né? A gente sempre fala, e isso existe, que é o quê? Se você quer ir rápido, você vai sozinho. Só que o caminho sozinho é muito mais fácil você desistir. Se você quer ir com consistência, se você quer ir com certeza, você vai acompanhado. Tá certo? Isso é óbvio. Tá joia? E o quinto item da indicação, que seria cirurgião com experiência. Aqui, eu falo que cirurgião com experiência não é um cirurgião com longo tempo, mas é um cirurgião, é um dentista que possa resolver um problema. Então vamos pensar assim,
Cirurgia guiada não é para quem não faz implante. Cirurgia guiada é uma técnica alternativa que, no meu ponto de vista, é a melhor técnica para a instalação de implantes. No meu ponto de vista e na minha realidade, é o melhor. Né? Então, se você tem a melhor técnica, quando você vai instalar implante, você tem que estar preparado o quê? Para resolver o problema do seu paciente. Então, aqui, cirurgião com experiência, ou dentista com experiência, se você for indicar cirurgia guiada, né, qual que é a principal intercorrência que você pode ter em cirurgia guiada? É você ter que abandonar a técnica de cirurgia guiada e utilizar a técnica convencional. Ou por um erro no preparo que você fez, ou um erro no guia, ou um erro de assentamento, né, que são os erros passíveis da técnica. Então você tem que abandonar e corrigir. Então, se você vai indicar essa técnica para um caso de protocolo total superior, por exemplo, você tem que estar preparado para ter que abandonar a técnica de cirurgia guiada e usar a técnica convencional, tá certo? Mesma coisa em caso de extração e colocação, em casos unitários e parciais. Então, essa é a principal o quê? É o que eu falo que o dentista tem que estar preparado, né? Só que você tem que ter em mente o seguinte, quando você vai indicar a técnica de cirurgia guiada é porque você já faz implantes, né? E você vai estar indicando uma técnica que vai te trazer benefícios, tanto para você quanto para o seu paciente. Correto? Então aqui, ó, o que eu quero chamar a atenção de vocês é isso aqui, ó, tá? Ó. Então a indicação 3 e 4, ó. Então a indicação 3, pacientes com abertura bucal maior de 40 milímetros e a cirurgia flapless ou retalho. Essa é a grande mudança que nós tivemos, né? Quanto à quantidade óssea, quanto à abertura bucal, né? A maioria dos kits ainda tem, mas a gente já tem kits disponíveis no mercado que as brocas são exatamente do tamanho das brocas convencionais, tá? Não estão disponíveis aqui no mercado brasileiro ainda, mas já estão disponíveis no mercado de implantes. E cirurgia flapless e com retalho. Então, cirurgia guiada não é só sem retalho, não é só flapless. Isso era do início da técnica, lá em 2005. Hoje você faz cirurgia guiada em casos flapless, em casos com retalho, em casos de reconstrução óssea, em casos de remoção de excesso ósseo, em casos de protocolo, que o paciente tem aquele sorriso gengival, então você abre um retalho, tem um guia ósseo, entendeu? Guia de corte ósseo, que nos ajuda muito, que os benefícios são muito grandes, né? Então nos torna a cirurgia o quê? Mais precisa, mais segura, mais limpa, entendeu? E um pós-operatório muito mais confortável do nosso paciente, tá certo? Tranquilo? Então tá aqui, ó. Eu costumo dizer que agora, qual é a maior indicação para a técnica de cirurgia guiada, para quem está começando? É a abertura bucal do paciente. A abertura do bucal, o paciente tem que ter pelo menos 40 milímetros, tá certo? Pelo menos 40 milímetros de abertura. Super fácil de você checar essa medida, tá? Como é que você faz isso clinicamente? Como é que você avalia? Então, se o seu paciente está indicado em implantes, você vai avaliar o que é a abertura bucal dele para ver se ele tem o quê? Indicação para cirurgia guiada ou não. Eu costumo dizer que todos os pacientes que têm indicação para cirurgia guiada, para colocação de implantes, ele tem o quê? Indicação para cirurgia guiada, né? Salvo raríssimas exceções, mas se você consegue instalar implante a mão livre, você vai conseguir instalar implantes também com cirurgia guiada ou com a técnica de cirurgia guiada, tá? Então, a principal indicação hoje, ou a principal limitação seria o quê? A abertura bucal desse paciente, né? Olha lá. A gente teria que ter o quê? Pelo menos 40 milímetros de abertura. Como é que eu checo isso? Uma reguinha milimetrada. Eu aqui na minha clínica, como é que eu faço? Eu pego essa reguinha milimetrada, ó. Isso aqui é da minha época de faculdade, que eu fazia endo, né? Eu nunca mais fiz endodontia. E aí eu faço essa avaliação, ó. Se ele tem 40 milímetros de abertura, tá joia? Isso é fundamental. Como é que eu faço? Então, você pede para o paciente, ó, abrir e fechar várias vezes, ó. Abre e fecha. E você vai fazer essa medida para que você possa ver, ó. Aqui ela tem 35, mas quando ela força, ela chega aqui a 40 milímetros de abertura, tá? Uma outra dúvida que o pessoal fala,
Mas o paciente tem dente, é 40 milímetros entre dentes ou 40 milímetros entre os lábios? 40 milímetros entre dentes, tá certo? Que nem essa paciente a gente ia trabalhar na região posterior aqui de mandíbula, que ela não tinha dente, então 40 milímetros, 35 era mais que o suficiente. Tá joia? Então marca aí, vai. Qual é a principal indicação para cirurgia guiada? O que é a principal limitação para a indicação de cirurgia guiada? Que é o que vai me limitar. Então lembrando, se eu tenho condições de instalar implantes dentários naquele paciente, eu posso indicar cirurgia guiada, desde que o paciente tenha 40 milímetros de abertura bucal. Tá bom? Tranquilo? Então essa é a maior limitação que a gente tem, olha. Limitação para a indicação da técnica. E aí, uma outra limitação é quando você não tem quantidade de tecido ósseo para estabilizar o implante. Aí não está indicado cirurgia guiada, né? E nenhuma técnica também, tá certo? Tem que fazer reconstrução, é uma outra situação, tá joia? Olha lá. Então essa é a medida. Olha aí, 40 milímetros. Né? Aqui essa paciente ela tinha 35 milímetros, mas lá na região posterior não tinha dente, ó, ela tinha um pouquinho mais, tá certo? Então essa é a grande indicação, ou a grande limitação de indicação. E é isso aqui que você tem que entender, o porquê, ó. Porque as brocas para cirurgia guiada, elas são o quê? Maiores que as brocas da cirurgia convencional. Tá vendo aqui, ó, cirurgia convencional e cirurgia guiada. A cirurgia guiada tem 8 milímetros a mais do tamanho das brocas, tá? Dependendo do sistema 9, dependendo do sistema 8, tá bom? Aqui no caso do sistema da neodente tem 8 milímetros a mais, tá joia? Então por isso, entenderam por que o paciente tem que ter abertura bucal de pelo menos 40 milímetros? Porque senão a gente não consegue trabalhar com os instrumentos que são maiores. Então era isso que a gente tinha para ver hoje, até as primeiras indicações de cirurgia guiada. Te vejo em breve no próximo vídeo. Até lá!